Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História, e vamos aprender a falar? Pois é pessoal, a humanidade inventou a escrita, mas nem todos os povos antigos e até povos bem atuais têm escrita. Inclusive a escrita, durante muito tempo na história da humanidade, ficou presa a somente uma elite alfabetizada que tinha o privilégio de saber ler e escrever. Muitas das pessoas, durante toda a história, se comunicavam apenas com aquilo que lembravam e com aquilo que sabiam nomear através da linguagem. Mesa, microfone, computador, carne, alface, tudo que elas sabiam um nome, mas não sabiam como escrever. Afinal, a gente não nasce sabendo escrever, a gente aprende. Mas alguns povos não desenvolveram esse tipo de aprendizado, esse tipo de escrita. São o que a gente chama de povos de tradição oral. Nem por isso eles são menos inteligentes ou menos evoluídos. Eles só desenvolveram uma forma diferente de lidar com o conhecimento que a gente vai aprender hoje. Oral, pessoal, só para deixar bem claro o que é isso, é tudo aquilo que tem relação com a nossa boca. No caso, povos de tradição oral é aqueles que dão mais importância para aquilo que é falado e não dão importância para aquilo que é escrito. Então, algumas diferenças entre tradição escrita, que a gente estudou na aula passada, e a tradição oral. A tradição escrita é a que domina hoje o mundo. Todos nós, desde pequenininhos, somos ensinados a ler e a escrever, e ela tem algumas características básicas. Ela é um registro em materiais de símbolos que significam letras ou palavras. Como eu disse para vocês na aula passada, existem diferentes alfabetos que organizam diferente o modo que se escreve as coisas. O nosso é através de A, B, C, D, que se juntando formam as palavras, mas em outros alfabetos, como o mandarim, por exemplo, um símbolo só já significa uma palavra inteira. Então, eles, para escrever uma frase, eles juntam várias palavras já montadas. Não é como a gente que junta as sílabas para formar palavras, aí depois para formar as frases. O aprendizado da escrita é individual. Ou seja, quando tu aprendeu a escrever lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano e ainda está aprendendo, né? Todos nós vamos aprendendo ao longo da vida a melhorar a nossa escrita. Vocês aprenderam sozinhos ali, desenhando o A, desenhando o B, juntando com outro um B e um E, um B e um A, um B e um O, lendo bastante. É um aprendizado muito individual, muito solitário às vezes. E a alfabetização, como eu disse para vocês agora há pouco, durante muito tempo foi uma habilidade de pessoas superiores. Vocês mesmos devem ter pais ou mães ou parentes mais velhos que não sabem ler e escrever, ou sabem um mínimo, sabem apenas escrever o seu nome. Isso porque até muito recentemente, até 20 ou 30 anos atrás, poucas pessoas no Brasil eram alfabetizadas. Na verdade, a maioria era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. Principalmente nessas sociedades muito antigas que a gente está estudando aqui, saber ler, saber escrever, saber decifrar esses códigos aí que vocês estão vendo na tela, era uma habilidade que distinguia a pessoa e fazia ela ganhar muito dinheiro, fazia ela ser considerada quase um deus, né? Ter uma posição de muito prestígio nessas sociedades. A gente vai ver ao longo do ano que sociedades como o Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga davam muito valor a essas pessoas. Tradição oral, o que ela tem de mais significativo? O aprendizado das palavras é reforçado durante toda a vida. Então, à medida que a pessoa vai conhecendo o mundo, vai explorando o mundo, ela vai aprendendo o que é o nome daquilo, o que é o nome disso, e depois vai repetindo ao longo da vida com seus companheiros de comunidade, para reforçar ou para até nomear aquilo que ainda não tem nome. O aprendizado é coletivo, feito em comunidade. Então, quando a pessoa ainda é muito nova e tem que aprender as palavras bem básicas, ela conversa com o avô, conversa com o pai, ela é estimulada a conviver com as outras pessoas para aprender o nome das coisas. Nesse sentido, é mais ou menos quando a gente aprende as primeiras palavrinhas lá, quando a gente ainda é bebê, bem pequenininho, que o papai fala, fala papai, fala mamãe, fala cavalo, cachorro, e a criança vai aprendendo
a oralidade, aprendendo a falar. E também nesses povos, os mais velhos, os sábios, os anciãos, são muito valorizados, porque eles detêm todo o conhecimento de toda a história, todas as lendas, todas as tradições, todas as regras, são eles que sabem, porque foram eles que viveram mais tempo e têm o maior conhecimento das palavras, das tradições. As comunidades de tradição oral que nós estamos falando são principalmente os povos indígenas, os povos que são nativos daqui do nosso continente. Eles não têm uma língua escrita, por isso é muito difícil construir a história desses povos. Como eu disse para vocês lá na aula sobre fontes, a história se baseia muito em fontes escritas, em restos de escritas que esses povos deixaram pelo caminho. Como esses povos de tradição oral não têm nada escrito, é tudo na base da memória de pessoas que viveram há milhares de anos atrás, de tradições que vão se passando de geração em geração através da fala, é muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é na história desses povos. Eles mesmos tratam a história de uma forma diferente que a gente trata aqui. Eles misturam um pouco de história e um pouco de lenda, um pouco de religião. Mas enfim, são desses povos que a gente está falando, os indígenas, que têm uma tradição oral. Não por isso a tradição oral não se mistura com a tradição escrita. Muitas das palavras que a gente usa hoje no nosso português vêm de coisas que os indígenas nomearam e que os portugueses, quando estiveram aqui, você estudou isso lá no quinto, no quarto ano, quem descobriu o Brasil, né? Quem chegou aqui primeiro foram os portugueses, que entraram em contato com os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles pegaram e transcreveram, ou seja, escreveram aquilo que os indígenas só falavam. E assim surgiram várias das palavras que a gente usa hoje no português. A gente vai estudar mais isso mais para frente. Então, principalmente falando dos indígenas, né, que eu falei da questão dos mais velhos transmitirem as lendas, os conhecimentos, aqui o pai contando para o filho histórias da comunidade, como é que se chamam essas frutas aqui, né? Que é o Guaraná. Quem não sabe, o Guaraná é assim, pessoal. Semente do Guaraná é assim. Um aprendizado em comunidade, os mais velhos coordenando as crianças aqui, fazendo elas cantar. O cântico é muito importante, já que são povos orais, eles cantam muito, porque assim eles transmitem muitos sentimentos, muitos conhecimentos. E essa questão deles aprenderem sempre em coletivo, sempre junto com os outros, diferente da tradição escrita, que é sempre tu sozinho ali aprendendo, dá todo um outro sentido na vida para esses povos, já que eles entendem que tudo tem uma conexão, tudo está unido, diferente de nós que geralmente achamos que vamos vencer só por nós mesmos, só pelo nosso mérito. Eles acham que tudo tem que ser vencido no coletivo, na unidade de todos. E as rodas de conversa, muito importante para esses indígenas, para passar as lendas e tradições. Então a tradição oral, que eu quero deixar bem destacado aqui, que ela é um aprendizado que se passa de geração em geração e tem pessoas responsáveis por manter essa tradição viva, esses conhecimentos vivos, que são geralmente a figura do pajé, do xamã, que unem os aspectos religiosos, os conhecimentos espirituais, os conhecimentos para além do mundo e os conhecimentos do mundo terreno, de todas as palavras, da trajetória do povo e tudo mais. Mas não por isso, como eu disse, eles são povos menos evoluídos, muito pelo contrário. Muitos desses povos povoaram o nosso continente, a América, e alguns construíram impérios gigantescos, com pirâmides, com cidades inteiras, que a gente vai falar mais para frente também nas próximas aulas. Mas para ficar na arte, eles se expressam muito pela arte, já que eles não têm escrita. Esses símbolos nos jarros, nas cerâmicas, né? Essas pinturas no rosto, que é muito tradicional dos indígenas, muito conhecido, as máscaras indígenas, tudo isso, todos esses traços têm um significado, que aqueles iniciados na arte sabem o que significa, o que se quer transmitir a partir dessas pinturas. Então, assim como nós, da tradição escrita, criamos símbolos para expressar o que a gente quer falar, eles criam traços, criam pinturas para expressar emoções e sentimentos e para deixar aquilo marcado de alguma forma
no mundo, para não ficar só palavras ao léu. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a tradição oral é passada de pessoa para pessoa. E as pessoas mais antigas, que talvez não tenham se alfabetizado ou não, era muito comum a contação de histórias, a contação de lendas, aquelas coisas que só a pessoa mais antiga conhece. E a atividade dessa semana, na primeira questão, vai pedir isso de vocês, dizendo assim: todos nós temos alguém em nossa família que conhece muitas histórias e lendas. Geralmente é alguém mais velho, que mantém viva na memória muitas histórias e transmite aos mais novos. Aquele avô que conta uma história para ti, aquele tio, a própria mãe ou pai às vezes conta uma história lá que aconteceu, um caos e tal. A questão é a seguinte: você tem alguma pessoa assim em sua família? Se sim, então você vai responder sim. Que tipo de história ela conta? Você vai relatar uma história que essa pessoa te contou e que te marcou muito. O conhecimento que ela te passou. Na questão 2, nós vamos retomar a atividade da aula passada. Na aula passada, vocês desvendaram um código que eu criei através de símbolos. Substituindo símbolos como um quadrilátero, como uma setinha, por letras do nosso alfabeto. Só que agora é a vez de vocês me mandarem um código daquele tipo. Então vocês vão criar desenhos, depois vão dizer a quais letras correspondem esses desenhos, depois vão juntar esses desenhos como se fosse numa frase inteira e vão mandar para mim desvendar. Isso mesmo, essa semana quem vai fazer o tema é o professor. O professor vai fazer o tema que vocês vão mandar. Então eu fico esperando as mensagens codificadas de vocês aí para mim desvendar e mandem mensagens amorosas, assim espero. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula dessa semana. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá certo? Tchau, tchau.